quero te dar os parabéns por já ter concluído a aula anterior e agora estar focado em descobrir os seus valores. E uma coisa que eu já quero falar com você é o seguinte: essa dinâmica que eu vou aplicar aqui em você é justamente... Eu fiz vários cursos, não sei se você sabe, eu investi, como aqui é um ambiente seguro, eu já investi muito dinheiro para formar essa dinâmica. Eu busquei uns 3 cursos diferentes e montei uma exclusiva justamente pensando em você. E aí, antes da gente fazer essa tabela, a gente preencher aqui juntos, eu quero que você faça o seguinte, ó. Observe aí no PowerPoint, a gente vai analisar aqui 6 áreas muito importantes para você já começar a identificar qual é a área que você mais está precisando desenvolver. A primeira, saúde. E aqui, já vamos fazer aqui o exercício juntos. Conforme eu for falando, você já vai se dando a nota de 0 a 10, tá? Não precisa nem pausar a aula, que essa parte aqui é bem rápida. Seguinte, saúde de 0 a 10. Qual a nota que você anda se dando aí? Qual a nota que você se dá agora no dia de hoje? Finanças, de 0 a 10. Como é que estão aí as suas finanças? Já coloque aí no seu caderno, já coloque aí no seu Word, enfim. Ou se não, daqui a pouco com a inteligência artificial vai ter outra coisa aí no futuro. Enfim, depois o trabalho. Qual a nota que você se dá no seu trabalho? De 0 a 10. Você está realmente entregando tudo que você tem que entregar? Está gerando os resultados esperados? De 0 a 10, qual é a nota? A nota que você se dá. Depois, relacionamentos conjugais. Quem aí tiver um namorado, namorada, esposo, esposa, enfim, nos seus relacionamentos conjugais, de 0 a 10, qual é a nota que você se dá? Você tem tentado agradar a pessoa? Você tem tratado a pessoa bem, sem grosseria, com paciência, com empatia? Tem sentado para conversar? Tem dialogado? Uma comunicação efetiva e assertiva? De 0 a 10, coloca aí para mim. Relacionamentos interpessoais, ou seja, entre pessoas, aqui fora do âmbito conjugal, claro. Por exemplo, se você for líder da empresa, você tem conversado direito aí com os colaboradores, por exemplo, da sua empresa, com terceiros, com parceiros? Como que tem sido a comunicação com as pessoas? Ou se não, aqui pode envolver também familiares. Como que está aí a comunicação com a sua família? De 0 a 10. Coloca aí para mim também. E espiritualidade. De 0 a 10, como que está para você essa questão da espiritualidade? Você tem orado. Já colocamos aqui como uma atividade para você começar. Orado. Tem lido a Bíblia? Nem que seja 1 minutinho por dia? Tem feito jejum? Patrícia, o que é isso? Então, sabe um tempo que você realmente fica sem comer e só bebendo água para ofertar esse momento para Deus? Isso é jejum. E aí o que acontece? O ideal, pelo menos assim, na doutrina cristã, eles falam que a tríplice da salvação são essas 3 coisas. Como é que tá aí pra você? Você tem feito isso? De 0 a 10, como que está a sua espiritualidade? E aqui, claro, isso aqui, caso você, por exemplo, não seja da doutrina cristã, por exemplo, no seu contexto, no seu significado de espiritualidade, você tem sim desenvolvido a sua espiritualidade? Longe de defender qualquer religião, realmente a minha intenção aqui é você desenvolver a sua espiritualidade. De 0 a 10, qual a nota que você se dá? E agora a gente entra na parte que eu mais gosto, que é da tabela de valores. E é o seguinte, você vai conseguir observar que tem várias colunas aqui na tabela e a primeira coluna é saúde, segunda coluna, finanças, terceira coluna, trabalho, quarta, relacionamentos conjugais, quinta, relacionamentos interpessoais e última, espiritualidade. E aqui, justamente eu coloquei vários valores em cada uma das colunas. E aí você vai fazer o seguinte, o seu primeiro passo é você definir dessa lista de valores aqui nas horizontais, por exemplo, na saúde, vitalidade,
harmonia, longevidade, energia, beleza, humor, equilíbrio, prazer, enfim. Já deu para entender que são vários valores aqui elencados. E o que eu quero que você faça? Você vai pegar todos esses valores aqui em cada uma das colunas e para cada uma das colunas, por exemplo, na saúde, desses aqui elencados, quais são os 5 principais valores que você realmente, ao olhar essa numeração aqui, essa lista, você vai definir quais são os 5 valores que mais destacam para você. E aí você vai fazer isso para cada uma das colunas. Depois que você definir 5 para saúde, 5 para finanças, 5 para o trabalho, 5 para os relacionamentos conjugais, 5 para os interpessoais e para espiritualidade, o que você vai fazer? Pegar essa lista de 5 e diminuir para 3. Por isso que é porque eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas no documento que você vai ver aqui abaixo do vídeo vai ter exatamente essa lista, um espaço para você preencher com 5 e depois você vai diminuir de 5, você vai cortar 2 e vai virar 3. A sua lista vai ter 3 valores. E aí isso vai dificultando um pouquinho, porque você vai começar a pensar, por exemplo, em situações práticas. E aqui uma coisa que eu já quero deixar claro, antes de você fazer a atividade, é a seguinte: você mesmo, tem que ser sincero e sincera com você mesmo, com você mesma. Não tem como se você não for sincero, você não vai descobrir o seu real valor. E aqui, uma coisa que eu te falo, não existe valor certo, não existe valor errado. Por exemplo, um dos valores tem a questão de poder. Poder mesmo, a pessoa ser poderosa, poderoso. Isso pode ser um valor para você. E tá tudo bem. O ideal é você começar a identificar para você justamente começar a suprir esse seu valor, para você ser cada dia mais feliz, mais próspero. Por exemplo, é muito comum alguns alunos meus, por exemplo, ter o valor de reconhecimento. E daí a gente tem que começar a descobrir o valor para você próprio começar a suprir o seu valor e não começar a projetar no outro e não esperar do outro esse suprimento. Começou a compreender? E aí o que acontece? Você tem que ser realmente sincero com você. E aqui eu sempre falo, eu não trago conceitos. Você deve estar se perguntando, Patrícia, mas o que é vitalidade? Aqui eu indico você começar a marcar os seus 5 principais valores com o significado que você dá para essas palavras aqui. Porque o que é vitalidade para mim não necessariamente é vitalidade para você. Por isso que eu realmente gosto de não trazer conceitos, porque às vezes a pessoa, por exemplo, Patrícia, o valor para mim importante é sucesso. O que é sucesso para mim não necessariamente é para você, concorda? E aí você vai marcar com base nos seus conceitos, nos significados que você tem dessas palavras e, claro, definir 5, depois transformar 5, transformar em 3, depois você vai transformar de 3, você vai diminuir 2, vai virar 1. Aí sim você vai descobrir o seu principal valor de cada uma dessas áreas. Olha, aqui você vai ter que começar a botar a cabeça para funcionar. Colocar a caixinha ali, porque às vezes a gente acha que é um valor. Só que quando a gente começa a se fazer pergunta, que é isso que eu quero que você comece a fazer, comece a se fazer pergunta. Por exemplo, Patrícia, um valor para mim muito importante é, por exemplo, no trabalho, Você pode achar que o seu valor é ousadia, que você quer ser ousado, quer fazer acontecer, quer arriscar e ter mais resultados. Maravilhoso. Aí depois, quando você faz uma pergunta, você vira e fala assim, eu acho que a liberdade para mim é mais importante. Porque, por exemplo, a ousadia é muito importante para mim, ela tá até entre os 3. Mas, quando eu pergunto se eu prefiro ter liberdade financeira ou liberdade geográfica, qualquer tipo de liberdade, que também você é um conceito individual seu,
você consegue perceber que a liberdade para você financeira é muito mais importante às vezes que ser ousado. E aí você tem que fazer essas perguntas, por exemplo, das 3 principais. Você coloca um exemplo prático, por exemplo, na ousadia, e coloca um exemplo prático na liberdade. Outro valor aqui de trabalho, dedicação. Para mim, a pessoa, eu tenho que ser dedicada, ou se não, que pode ser tanto dedicação própria ou dedicação do outro, também você define qual é a dedicação que seria um valor, no caso, aqui do exemplo. E aí, nossa, Patrícia, a dedicação é muito importante para mim. É um valor que eu não abro mão. E aí, geralmente, os valores, esses 3, geralmente são os inegociáveis. São aqueles valores que você não negocia, que você não abre mão. Por isso que você tem que identificar aí qual que é o valor que você não abre mão. E aí, desses 3, no nosso exemplo aqui, para tornar mais claro, qual que é o principal deles? Aí, eu não trouxe aqui, né? Mas muitas vezes, aí é muito importante a pessoa ter a missão. A missão, para mim, é uma coisa que realmente esteja atrelada com o que eu realmente estou aqui na Terra para fazer. A minha missão de vida. E aí, no meu caso, por exemplo, a missão é muito importante. Tanto é que eu estou aqui falando com você nesse treinamento justamente porque a missão é muito importante para minha vida. Um valor inegociável, no sentido de que eu não abro mão do que eu faço, porque é uma coisa, no meu caso, muito atrelada com o que eu acredito em relação a Deus. Enfim, você tem que identificar quais são os seus 3 valores mais importantes e transformar em um. Ficou claro aí pra você, correto? Então, exatamente isso. Eu quero que você identifique seu valor principal. E aí, como quinta aqui atividade do nosso módulo, você vai olhar essa tabela, vai diminuir, vai colocar 5, depois 3, depois o seu principal valor. E aí, depois que você fizer isso, nesse documento que vai estar aqui abaixo do vídeo, você vai ver que vai ter uma estrela. Isso, um desenho de uma estrela. E aí você vai colocar, na tabela eram 6 colunas, correto? Só que a estrela, ela tem 5 pontas. E aí o que eu fiz? Como geralmente é comum, às vezes, a pessoa não ter um relacionamento conjugal, não estar casado ou não estar namorando, enfim. O que eu fiz? Eu coloquei uma ponta da estrela como relacionamentos. E daí você coloca o seu principal valor, seja nos conjugais, seja nos interpessoais. Fica a seu critério. O que fizer mais sentido para você. E aí, você vai colocar em cada ponta da estrela o seu valor principal de saúde, o seu valor principal de finanças, o seu valor principal do trabalho, o seu principal valor dos relacionamentos e seu principal valor de espiritualidade. E aí, depois que você fizer essa estrela, você vai preencher a atividade que é exatamente o que você precisa. Aqui, ó. O que você precisa, qual ação específica para você preencher cada um desses 5 valores. Por exemplo, aqui a gente falou sobre ousadia. Qual é, supondo que a ousadia tenha vencido lá no trabalho, né? Aquela fosse a principal ali, o principal valor do trabalho. Aí você vai responder ao questionário assim, ó, eu, coloca o seu nome, no meu caso eu, Patrícia Coutinho, sinto que eu tenho meu valor de ousadia preenchido quando? Quando eu arrisco, quando alguma coisa específica, mas, por exemplo, Patrícia, só arriscar? Não, você colocar quando eu arrisco no trabalho e aí eu coloco uma ideia ousada pro meu chefe, pro meu líder. Você tem que especificar a sua ação. Entendido? E você vai fazer isso com cada um dos 5 valores da estrela. Cada ação específica para cada um dos valores. Combinado? E aí realmente a gente vai ter várias ações para já implementar e você se sentir mais valorizado, com seus valores atendidos. E eles vão ser atendidos por você e não pelo outro. Correto? E aí, agora a gente entrando na essa parte eu gosto demais, que é para você alavancar na sua carreira. E aqui eu trouxe 5 alavancas na sua carreira. Ó, 5
alavancas para você realmente fazer acontecer ainda este ano. E a primeira delas é paixão. Tá vendo aí no slide? Paixão. O que você continuaria fazendo mesmo se você ganhasse a metade do que você faz hoje no seu trabalho? Nós só temos uma vida, hein? E aí, claro, melhor é se você trabalhar com aquilo que você tem a paixão. Estou aqui, posso falar horas pra você, porque é minha paixão. Eu amo fazer isso. E aí, segunda grande alavanca na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho. Você ter aptidão, você ter talentos, inclinações naturais. Por exemplo, no que você é bom? A gente já fez atividade aqui, inclusive com perguntas extras. Espero que você já tenha feito essa atividade extra para definir e ter clareza dos seus talentos. E assim, além dos talentos, sobre forças de caráter também, que são... inclusive, essa tarefa das forças de caráter é uma ferramenta gratuita que você pode sim e deve ter noção das suas forças de caráter, cada vez mais ter orgulho de si e colocar em prática, colocando ações específicas e práticas para você potencializar os seus talentos, as suas forças de caráter. Por exemplo, Patrícia, uma força de caráter que deu lá para mim é a gratidão. Por exemplo, se você já agradece por 3 coisas no dia, comece a agradecer 5. Vai aumentando, sabe? Potencialize cada uma das forças de caráter. E aí os talentos em relação a uma alavanca na carreira. A gente precisa identificar quais os nossos talentos. E quando a gente faz isso, é muito importante porque eu tenho um talento de comunicação. E aí, eu aplico o meu talento. Lembra da parábola do Mateus, que eu falei aqui com você? Então, quando a gente aplica o nosso talento, quando a gente multiplica o nosso talento, eu, por exemplo, estou fazendo aqui o curso gravado para distribuir para milhões. E o que acontece? Eu estou distribuindo e multiplicando esse talento. Então, a gente tem que saber realmente qual é o seu talento, para você multiplicar e não enterrar, e você cada vez mais ter benefícios por conta dessa multiplicação dos talentos. E aí, terceira grande alavanca é tempo na carreira. E aqui a gente tem que encontrar um espaço vazio, sabe? A gente tem que encontrar exatamente aquela brecha ali na nossa área de atuação para aproveitar aquela brecha e ser referência naquilo. Você já analisou qual é, inclusive, no seu nicho de atuação, a área que você pode crescer e se desenvolver? Isso é uma baita oportunidade. E aqui, sobre analisar o tempo de carreira, claro que isso é relativo. É muito flexível, inclusive, eu vejo aqui, uma coisa muito importante. Patrícia, eu tenho amigos viajando na quinta-feira. E aí, essa flexibilidade de tempo, a pessoa consegue aproveitar ali mais tempo com a família. Comece a identificar o que faz sentido para você. É ideal, por exemplo, Patrícia, eu quero começar a viajar quinta-feira. Eu quero, até quinta-feira, já fazer tudo. Comece a planejar para isso, por exemplo. E a questão de ter tempo, né? A gente tem que identificar os espaços vazios, porque geralmente aqui mora uma oportunidade. Você já ouviu falar na teoria das 10 mil horas ou de 10 anos pra gente ser bom, muito bom naquilo? Você já ouviu falar disso? E o que acontece? Quando você faz essa divisão, eu sempre gosto de fazer essa divisão justamente quando você diminui ali, por exemplo, 20 horas por semana, que seriam 3 horas por dia. Se você se dedicar aí 3 horas por dia e ter realmente uma ação deliberada, que inclusive é um nome que ficou muito famoso, que foi por Anders Ericsson, o que acontece? Quando a gente realmente, ação massiva, ação deliberada, não tem como você não ser bom. Não tem como você não ser bom se você se dedicar, por exemplo, 3 horas por dia numa determinada tarefa. Você vai ficar tão bom naquilo que não tem como você não se sentir confiante, seguro,
Comece a se dedicar. E aqui, assim, é sobre a gente realmente ter ação massiva. Se você começar a se dedicar em vez de 3 horas, se dedicar de 6, óbvio que o tempo vai diminuir. Em 5 anos você vai ser o número 1 no seu mercado, eu não tenho dúvidas disso. Sabe aquele número 1? Já era, vai ser isso. E assim, lembra do nosso conceito inicial que eu trouxe pra você no nosso módulo 1? E aí, em relação a isso, a chave, escuta aqui, a chave para o sucesso em qualquer campo é o que, Patrícia? A prática deliberada por um período prolongado de tempo. Não tem como. Você precisa realmente se dedicar se você quiser ser o primeiro. Se você quiser estar acima da média, do mediano, da mediocridade. E melhor ainda se você for o primeiro, sabe? E aí, assim, a prática precisa do quê? Do esforço consciente e focado para melhorar continuamente. Sempre aprendendo, sempre colocando. Errou? Corrija, vai corrigindo e aumente a sua habilidade. E repita, claro, o acerto, tá? Não vem ficar repetindo só erro, que não adianta, né? E aí, saia da zona de conforto. Uma coisa que eu gosto muito é essa mentalidade, não sei se você lembra, do test and learn. Teste, se errar, aprenda. Por conta disso, a gente vai corrigindo e melhorando. Lembra das conexões neurais que eu comentei? Que quando a gente comete algum erro ou alguma falha, vão criando possibilidades e conexões neurais com novas possibilidades? É sobre isso. E aí, quarto item, observe aí no slide, como quarta alavanca para sua carreira. Eu adoro essa daqui porque, assim, é muito provável que você ainda não tenha desenvolvido. E você tem que começar a abrir sua mente para essa questão. Renda escalável e passiva. Você já está pensando sobre isso? Se você for um autônomo, por exemplo, presta serviço aí, talvez, como terapeuta, não sei, e atende uma pessoa, e todo mundo tem 24 horas por dia, correto? E o que acaba acontecendo nessa questão? A pessoa costuma trocar o tempo por dinheiro. E aí, sinto lhe dizer, aqui não tem tanta prosperidade, porque você só tem 24 horas por dia. E aí, por exemplo, 1 hora por dia, 24, tirando que você tem que dormir aí no mínimo 7, você, de trabalho, coloca aí umas 12 horas por dia. E aí, assim, claro, existem alguns pontos para você ir aumentando sua hora, mas você tá trocando tempo por dinheiro. Você tem que começar a realmente pensar em algo escalável e passivo. É o dinheiro trabalhando por você, para você. E aí, quando a gente pensa em algo escalável, justamente, se dobrar os esforços, vão dobrar os resultados. E aí, assim, é buscar a gente começar a ter renda passiva, aluguel de casas. Aluguel de casas, isso daí geralmente é uma coisa... As pessoas costumam fazer isso muito. As pessoas um pouco... Quem hoje em dia tem 60, 70 anos, hoje em dia as pessoas um pouco mais jovens, elas costumam fazer o quê? Investir em fundos imobiliários. Você já ouviu falar disso? Comece a pesquisar, se interar sobre isso. Rendas fixas, CDB, CDI, ETFs. Principalmente quando a gente compra ETF na Bolsa de Valores dos Estados Unidos ou outras bolsas de valores, são ainda mais rentáveis. E muitas vezes você consegue investir em empresas mais seguras para cada vez mais fazer o dinheiro rodar por você. Porque daí você vai ter, às vezes, proventos, que são os rendimentos frutos de algum investimento que você fez. Proventos, enfim. Comece mesmo a fazer o dinheiro girar por você e trabalhar mesmo por você. Além disso, né? É a gente começar, o quinto item, a quinta alavanca é você começar para cada vez mais a gente começar a se sentir preparado, motivado e assim, lembrando, os resultados, eles estão medindo o seu progresso. Para isso você precisa agir, ter os resultados, cada vez mais motivado e... Isso acontece muito no livro, que eu concordo muito no Outliers, que é do Malcolm Gladwell. Foca aqui que isso é importante, ó. Você tem que começar a agir mesmo sem se sentir preparado e sem se sentir motivado o suficiente. Entre em ação.
Porque isso vai começar a realmente mudar seu jogo. Porque aí você, com o tempo, com a prática, vai treinando e tendo os resultados. Vai se sentindo cada vez mais preparado e preparada. Até porque se você não começar a agir hoje, quando você vai se sentir preparado ou preparada? Quando você... Porque no fundo, às vezes você nunca vai se sentir totalmente preparado ou preparada. Se você não começar hoje, você não vai ter o treino da prática. E é a prática que vai te levar à excelência. Isso eu te garanto. Comece hoje, então. Um desafio que eu tenho pra você, comece hoje a entrar em ação. Por você. Se não for por você, pela sua família. Para começar a ter mais realizações mesmo na sua vida. Combinado? E aí, em relação ao quinto impacto aqui, a quinta alavanca é a gente começar a impactar a vida de outras pessoas. Deixar um legado mesmo, uma marca na vida dos outros, sabe? Das outras pessoas. E aí, muito provavelmente, você vai ser reconhecido. E o seu senso de utilidade vai fazer com que você se mantenha firme. Quando você, por exemplo, receber ali um obrigado, obrigada, ou Patrícia, João, nossa, aquela sua frase tocou tão fundo no meu coração. Eu só precisava ouvir aquilo hoje. Sabe esse tipo de comentário? Quando a gente começa realmente a contribuir na vida do outro, isso vai te mantendo firme. E aqui, já começa a pensar se você tem todas essas 5 alavancas. Se você tiver essas 5, meu Deus, você tá nos céus. É o melhor da vida. E aí, assim, com todo amor do mundo, se você ainda não, se você for aí empresário, assim, o que acontece geralmente, essas 5 alavancas é muito comum quem é empresário, quem é empresa. E o que acontece? Se você ainda não tiver essas 5, comece a desenvolver passo a passo, sabe? Cada uma. E aí, por exemplo, comece a ensinar o que você já sabe. O que você sabe? Qual é o seu conteúdo técnico? Comece, por exemplo, a ensinar o que você já sabe para alguém. Você já vai estar contribuindo. Ou se não, compre uma franquia que já tem ali um modelo de negócios estruturado, que você já sabe que funciona. Compre ali. Ou se não, arrume um sócio. Faça alimentos congelados para vender, quem sabe. Uma renda aí que você pode começar a desenvolver ainda hoje. Vender, às vezes, um brigadeiro na rua ou alguns produtos congelados, marmita fitness, enfim. Já é uma possibilidade de renda extra, sabe? E aí você começa a ter mais condições, mais dinheiro para você investir nesse tipo para gerar renda extra, renda passiva. Passiva e o dinheiro começando a trabalhar por você. Daqui a pouco você vai ter um aluguel ali, os dividendos, dividendos tão altos que aí daqui a pouco você não vai precisar nem trabalhar. Que aí você já vai ter os aluguéis, essa renda extra mensal passiva fazendo girar. Enfim, são inúmeras as possibilidades e, inclusive, eu quero finalizar aqui essa aula dizendo que comece a fazer pouco a pouco, sabe? Indo passo a passo, para justamente você começar a estruturar mesmo o seu projeto de vida, a sua meta já uma vez definida, começar a cumpri-la. Tudo bem? E agora, na próxima aula, a gente vai entrar numa parte que eu adoro, sobre definir prioridade. Conte pra mim depois lá por direct no Instagram. Lembrando aqui, né, Patrícia R. Coutinho, Instagram. Comece, mande a mensagem pra mim qual foi o maior insight, qual foi a maior ideia que você teve e até agora o que todos os cursos, todos os módulos daqui do curso estão contribuindo para a sua vida, para a sua jornada, tanto pessoal quanto profissional. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!